galera, graça e paz. Começando mais um Gospel Talk aqui para vocês. Hoje estou com a presença do pastor Roberto. A gente vai estar falando assuntos sobre a vida dele, a vida ministerial, parte profissional também. Ele é um pastor de uma trajetória muito grande, né? Hoje ele é atual pastor da presbiteriana da Várzea, que tem ali. E a gente vai conversar sobre os assuntos que aconteceu na vida dele, assuntos polêmicos, assuntos engraçados. E como é que é esse trajeto de uma vida ministerial, da onde o senhor veio, como é que o senhor chegou até onde o senhor está, como é que foi essa situação aí? Bom, Danilo, eu quero agradecer o convite que nos foi feito, né? Uhum. Então, eu sou o reverendo Roberto Pereira, pastor já há quase 40 anos, comecei em 83, Caraca. né? Mas eu nasci em Bom Jesus do Itabapuana, me casei em Cabo Frio, de Cabo Frio fui para o seminário no Rio, de lá, então, para Teresópolis como licenciado, para ficar um ano só. Uhum. E nesse ano só estou até hoje aqui, meus filhos criaram, neto, né? Então, todos os filhos casados, uma trajetória, dali começou meu ministério. E muitas coisas aconteceram. E só nessa igreja de Teresópolis, que eu pastorei aqui, Magé, Andorinhas, Mauá, Piabetá, Cachoeiro de Macacu, mas sempre aqui, conhece como se fosse a igreja mãe. E nessa igreja eu fiquei por 7 mandatos de 5 anos, que é o máximo que o pastor fica numa igreja e tem que ser reeleito. E eu fiquei então 35 anos só de eleito, mais um de licenciado, 36 anos só nessa igreja. Hoje eu estou na congregação presbiterial, já são 3 anos, ajudando meu filho. Hoje, apesar de eu estar nativa, eu não estou presidindo igreja, né? Então muitas coisas aconteceram, esse é um lado rapidamente Resumo, ministerial. né? Mas quando o senhor veio para Teresópolis, o senhor não tinha interesse em ficar aqui, o senhor tinha interesse conhecer, sondar o ambiente. Quando você veio para cá, você falou que você veio para cá, a princípio vai ficar um ano, né? É porque o meu presbitério, que era leste fluminense, era aquela região de São Gonçalo, eu estava licenciado. Licenciado, você está com uma experiência por conta do presbitério, onde te mandar você vai. Sim. E eu fui mandado para cá, aí a prioridade a perspectiva é ficar de um ano, e depois ser ordenado e aí continuar. Várias igrejas já tinham me pedido para eu ficar. Mas o senhor gostou daqui? Não foi, para dizer a verdade, nem eu. Porque foi uma escolha do presbitério, a igreja gostou, eu também. Então foram várias coisas concorreram para eu ficar, e fiquei um ano, depois fui ficando. Fui eleito, reeleito, e assim, até que eu disse que eu não queria mais ficar na igreja. São 7 mandatos. 35 anos, e eu comentei com o conselho da igreja que seriam meus últimos 5 anos. Sim, entendeu? Foi quando então deu o processo de preparar outro pastor para ficar no lugar. E como é que foi essa experiência? Assim? O que acontece? Quando a gente é jovem, a gente não compreende como que funciona, vamos dizer assim, esse período, esse período é um período muito longo. E nesse período o senhor teve vários casos, várias situações, experiências, algumas coisas engraçadas, umas coisas mais difíceis. Conta um pouquinho. Um período muito rico, muito bom. Tal. Eu acho que Deus, eu só tenho a agradecer a Deus de pastorear uma igreja presbiteriana em Teresópolis, que era a primeira. Eu fui quase o pioneiro, eu não fundei trabalho aqui. Mas peguei uma igreja bem pequenininha, sem sentido, na cidade, ninguém conhecia quase. E Deus foi bom para mim, que dessa igreja, várias igrejas saíram, vários pastores, missionários, né? Até uma Laís, que é minha filha, missionária. Então muitas coisas boas aconteceram e muitas coisas engraçadas também, né? Que a gente fala só. Então, eu, por exemplo, tive o privilégio, através de pastorear essa igreja, conhecer parte do mundo, né? Israel, Turquia, Roma. E lugares bonitos. Lugares importantes, histórico, bíblico, para
acrescentar, né? Mas teve um caso, por exemplo, que hoje eu estava me lembrando de um caso engraçado. Eu fui fazer uma visita e pastor novo, vocês vêm com muita teologia, mas você não vem com experiência. Claro. Apesar de eu trabalhar lá em São Gonçalo, numa congregação. E uma família que era de lá me chamou para visitar um parente deles que nem era da igreja, um senhor idoso. E quando eu cheguei lá, eu disse, como é que vai o senhor? Boa tarde. E o senhor, já bem idoso, talvez aí os seus mais de 70 anos, 80. Aí no dia dele falar comigo, ele começou falando que hoje eu chamo na linguagem do Topi Chopô. Aí ele começava assim para mim, Topi Chopô, e eu não estou entendendo nada, nem a família, porque ele não estava falando assim com ninguém. Aí eu fui, o que o senhor está passando bem, ou alguma coisa, tentando, um moleque novo, eu vim para cá com 28 anos de idade, né? No ministério, 27 anos. E ele, então eu falei, esse velho tá de sacanagem com a minha cara. Foi isso mesmo. Eu conversando, pastor novo. Aí eu não vi família, não vi ninguém. Eu falei assim, eu vou sacanear também. Olha só, pastor novo. Na cabeça já vi, né? Gente, pastor, rapaz, também erra pra caramba, né? Tem muitas... Aí eu comecei a sacanear. Eu falei, Topi, Chopô, Cachapu, Catapá. Eu comecei. Aí ele ficou apavorado comigo e parou. Você se assustou? Eu não sei se assustou ou ele estava de sacanagem mesmo. Eu até prefiro essa tese. Que ele queria falar, mas pastor novinho aí, eu já estou de saco cheio, cara doente e tal. Fui lá visitá-lo para orar com ele e tal. Rapaz, acabou a turma, a própria família começou a rir. E falou, chamou um pastor e veio um maluco. Né? Lembra de Davi também, que se fingiu de maluco lá para não morrer? Eu falei, esse cara não vai me sacanear não, para eu vir aqui com todo carinho, respeito. E para fazer... Eu não estava entendendo nada. Falei, eu vou entrar na linguagem dele. E funcionou, porque ele aí parou, me ouviu, todo mundo riu. E depois eu pude orar por ele também, pela família. Foi bom, isso aí foi uma estratégia que o senhor acabou naquela hora. Que eu não ensino pra ninguém. Não, porque mas isso é caso único. Não, né? mas também tem pessoas que às vezes, igual você falou, como não tinha experiência, você tinha que arranjar algum meio de entrar na conversa dele. Eu estou dizendo, o ministério tem muita coisa bonita, coisa gostosa, espiritual, mas teve muitas coisas. Mas a época também era diferente, né, de hoje em dia. A época era uma época que você tinha, vamos dizer assim, mais respeito, mais liberdade em relação ao seguinte. Hoje em dia existem muitos pastores, assim, muito mais que antes. Pessoas que às vezes, eu quero ser um pastor, faço um curso e viro um pastor. Mas naquela época era um pouco mais complicado, assim, de você ter um respeito, você criar um porte, né? Porque os tempos antigamente era uma coisa mais fechada, as igrejas não tinham tanta liberdade em relação a liturgia, né? Hoje em dia é mais tranquilo, questão de vestimenta, questão de... Eu acho que não é só esse aspecto, isso também é relevante. Mas o ministério era muito intenso, entendeu? Hoje os pastores... Não estou aqui para falar de mal e nem bem de pastores. O ministério hoje é um ministério só de igreja, de dentro de igreja. E o meu ministério não foi assim. Eu fui um ministério de rua. Mesmo porque não tinha nem igreja tão pequena, sem vida, os recursos eram sem poucos, sentido, né? Que a gente saía para evangelizar. E a gente ia de casa em casa, a gente ia para a praça, entendeu? Os adolescentes formavam equipes, subia o morro. Então foi muito intenso. Ao mesmo tempo que eu estava aqui, eu estava em Mauá, eu estava em São Gonçalo, estava no Rio, estava em São Paulo, sabe? Cabo Frio. Então foi um ministério que eu fui pastor, me envolvi em presbitério, ensino, até no Supremo Conselho. Eu sempre fui representante desses órgãos. Então era muito intenso. Então aconteceu muitas coisas que a gente estava fora da igreja. Por exemplo, eu fui teve não vou dizer o local aqui, porque aqui em Teresópolis, mas eu fui levar uma ceia lá no pico do morro, né, para uma irmãzinha nossa, e só vi quando eu fui puxado pelo braço. Um cara fortão,
né? Eu com esse 1,60m e um cara de 1,80m, forte, vem me arrastando, falando, e eu com a Bíblia e a coisa da ceia, né? Eu e um presbítero. Eu estava sozinho nesse dia, cara, porque eu sempre ia com alguém. E ele, então, não, que o pastor traiu, pegou minha esposa, um papo assim de eu falei, meu amigo, eu não tenho nada com isso não, tal. E ele foi me arrastando para dentro da casa dele. Caramba. E é um lugar perigoso. Até hoje tem muita droga, tem muito tudo. Mas eu não tinha medo, era intenso. E até eu vi que eu não poderia explicá-lo. Eu tinha de tomar uma atitude. Foi quando eu tomei uma atitude de macho, não de pastor. Aquela atitude que o sangue sobe, né? Tá como se eu não tivesse com medo. Depois eu levei um mês tremendo as pernas. Deus. Mas assim, falei, tô morto, né? Então o cara tá falando, não, meu amigo. Aí comecei falando com ele, com atitude, com ousadia, e falei, vou orar por você. Então você é um escolhido de Deus. Eu não sei as palavras, são muitos anos, né? Sim. Mas é um caso assim inusitado, porque o ministério ele era ativo, proativo. Era de rua, era de morro, era de monte, né? Hoje eu já me aposentei, não sou jubilado ainda, mas já me aposentei há quase 7 anos. Então, realmente hoje eu auxilio o pastor. Mas todo o meu ministério foi muito ativo. Não, aí aconteciam as coisas. Não, porque hoje em dia, o que a gente percebe? Hoje em dia as igrejas são muito assim. Claro que a gente não está aqui para falar mal, mas quando a gente tem um quadro, uma visão de como é que era antes, como é agora, a gente consegue ver a diferença. Ver a diferença. A gente percebe os vê aspectos. A cidade a gente fazia carreata, a gente fazia... Hoje o Bolsonaro fala motociata, né? Mas a gente ia bicicletada, como é que fala? Eu não sei. Então, assim, a gente vinha do alto para encher o Pedrão, ia para a praça. Não era só a igreja presbiteriana, eram as igrejas. Juntavam, né? Eram os pastores, né? Eu tive o privilégio de pegar uma nata de verdadeiros pastores, como da Assembleia de Deus, né? O nosso irmão Joaquim do Couto, cheguei a pegar o Assis Cabral, que era da Barra do Imbuí, depois veio Sidaco, da Portes, que era da Central. Então eram pastores de pontas, de renome. Esses homens me ajudaram no início, um garoto ainda no foi ter ministério. um suporte, né? Então, mas eles se uniam. Então nós nos uníamos, nós íamos para fora, para a praça. Hoje você marca a praça, vai dar meia dúzia de pessoas. Não, parece que o que acontece? Só tem um evento assim quando tem alguém famoso, alguém de fora. Aí o pessoal se junta, porque acontece? O que parece é que perdeu-se o prazer de você tá em comunhão, sabe? Eu tava até vendo aquele vídeo lá da Barra de 93. Poxa, aquilo ali é uma coisa que você via, cara, o vigor nas pessoas. As pessoas sentiam prazer. Eu tinha quase 10 anos de ministério. Naquela época, a igreja era, sem exagero, era o triplo do que tem hoje. Entendeu? Só na igreja, né? Daquela igreja da Barra. Então você vê que era um ministério intenso de rua, mas os resultados, Deus acrescentava os que eram. E tinha diferença. As pessoas, elas... Cantavam com a alma, viviam com a alma. Não, e quando estava na palavra, as pessoas realmente guardavam aquilo. Mas o que a gente não sabe, né, realmente, o que aconteceu. Parece que a gente colocou outras coisas no lugar. Né? Vamos dizer assim, a gente perdeu aquele... Parece que saiu fora de moda. Né? Que vieram as tecnologias, as facilidades. Eu não sei exatamente, que a gente... É muito difícil a gente detectar. Né? A verdade é que acontecia, e não era só a igreja presbiteriana, né? A igreja batista da Barra era uma potência, né? Não sei, hoje não tem ligação. Assembleia de Deus é quem dominava na cidade, essa é a verdade, né? Metodistas, todas elas eram coesas e os pastores eram relevantes. Então não era só a igreja, os próprios líderes, eles iam para a praça, para o Pedrão,
para passear, Puxavam também, né? O que tivesse, Eles chamavam. puxavam. Então, realmente mudou, devido a vários fatores, né? Mas eu me lembro, assim, tem coisas, por exemplo, também tem coisas que, legal, eu falei do caso da língua, do cara que me puxou, mas tem milagres, entendeu? Eu me lembro do retiro espiritual em Três Córregos, que todos os nossos retiros, e eu que introduzi retiro na igreja, a igreja não conhecia retiro nessa época, né? Porque não Quando tinha eu cheguei em muita, 82, nós já fizemos. Então, o que acontece? Aí a gente fazia, dentro desse retiro, criou-se o culto da fogueira. Era o último dia de retiro. E nós estávamos em Três Córregos e chovia muito. E nós falávamos, como nós vamos fazer um culto de fogueira se está chovendo? E a gente pegava lenha ao redor do colégio que a gente ficava. E aquele dia nós oramos muito à tarde. Então oramos e foi um mover de Deus muito grande, que a gente sentia mesmo a presença de Deus, né? Então, antes mesmo do retiro, e fomos falando o seguinte, vamos pegar, aí estiou um pouco, vamos pegar, já era anoitecendo, vamos pegar as lenhas e deixar aqui. É quase impossível você botar a lenha cheia d'água. Não tem como, úmida, né? E nós começamos a orar, foi uma das maiores fogueiras que eu já vi no retiro espiritual, com a lenha toda molhada. Isso eu estou dizendo, mas tem muita gente que se lembra, estavam nesse retiro, que ao ver, eles vão se lembrar disso. Foi então, assim, tinha um avivamento, na presbiteriana. Nesse período começou, foi justamente nessa década, como você viu esse Alvo Tito, porque o Alvo Tito estava, não, eram os cultos normais, ela lotava. Nosso culto de oração, estou falando nesse período lá atrás, eram mais de 100 pessoas num culto de oração, falando da presbiteriana. Se falar isso numa assembleia de 1000 membros, não é nada, mas na presbiteriana, iniciando o trabalho na cidade, então era um culto, realmente era um avivamento. Que Deus começou naquela fase, então tinha muitos milagres. Eu me lembro um outro fato, agora eu vou falar um caso mais engraçado, depois só foram vários fatos, né? Mas depois você faz outras perguntas. Mas uma coisa que me chamou, teve um senhor, porque eu era ativo, não é só dentro da denominação, não é só dentro de Teresópolis. Então eu rodava, né? Onde me chamavam, onde precisava, onde eu deveria estar. Aí faleci uma pessoa, fiz muito casamento em clube, em vários lugares, e até morria gente, pedia para eu fazer o velório de outra denominação. Aí eu me lembro que morreu um senhor da casa de oração. Não vou dizer qual não, para não identificar. Não tem problema. Rapaz, foi eu, minha cunhada, Selma, João do Cairós, eu me lembro, pelo menos 4, nós fomos para essa igreja fazer o velório do senhor, que já tinha também quase 90 anos, famoso, fez um belo trabalho em Teresópolis. Então a igreja, isso já era o quê? Às 9 da noite, eu ia fazer essa cerimônia, o enterro seria no outro dia. E a igreja estava lotada, a mesma noite e tal. E tinha um púlpito, eu fui subir no púlpito, um púlpitozinho, mas eu não vi que tinha um outro ressalto. Nossa. Eu tropecei ali, lá no púlpito. Tropecei e falei, entre eu cair, eu vou segurar em alguma coisa. Segurando muito. Eu fui segurar no caixão. Meu Deus! Mas a minha mão escorregou, eu fui ele era barrigudo. Meu Deus! Ele era um senhor bem de idoso, mas comia bem a criança. Tava animado. Rapaz, a minha mão, as duas mãos foram em cima da barriga do defunto. Cara. O algodão. O algodão do nariz. Estufou. Quando eu apertei, foi puf! Quando eu apertei, segurei para não cair, aí a turma já rindo, grita alguém do meio assim, ai meu Deus, pastor vai matar o papai. Já estava morto. Papai, eu tive de ir embora, não deu para ficar. Mas isso marcou. Mas fez velório, ou não? Fez nada, acabou. Meu Deus. Não, foi embora, nego rindo e tal. Falou que o pastor ia matar o papai. Mas como é que pode? Mas essa situação acontece
quando a gente menos espera, acho que está tudo tranquilinho. Mas tem muita coisa, então. Tem um milagre, mas tem esses momentos. Não, mas isso é uma coisa que acontece, às vezes a gente nem imagina, mas é uma coisa que às vezes a vida nos traz, né? Deixa eu falar uma coisa, eu tava lembrando aqui sobre o caso que o senhor se envolveu com a política para tentar ajudar, né, essas pessoas que às vezes se colocam como um pilar para poder ajudar a população. E aí eu queria entender assim, o que acontece. Hoje em dia, você ter um crente na política é uma coisa muito minuciosa, sabe? Uma coisa assim, que por um lado te puxa, por outro lado também te puxa. Como é que o senhor vê? Você acha que é possível, vamos supor, Crente à política? algum cristão ser um prefeito de pulso firme? Ou você acha que é uma coisa mais difícil? Então, eu fui criado com aquela tônica de que todo político é safado, ladrão, tal. E, quer dizer, chega, não é para tanto, mas chega uns 90% Sim. verdadeiro. Mas quando eu cheguei em Teresópolis, eu encontrei um homem que foi fundamental. Esse não foi um presbítero, foi um pai para mim, chamado Rubem Fonseca Alcina. Uhum. E ele era um fiscal de renda e presbítero da igreja. E ele foi um pai, me carregou no colo. E ele me levou para a política. Eu não gostava, odiava a política e tal. E foi quando eu peguei o gosto pela política por causa, não dos políticos, mas por causa de Rubem Alcina. E foi quando eu tive, na época era Celso Dalmaso o prefeito, quando eu cheguei, e logo a seguir eu me encantei por um jovem político, que é tudo que eu pensava. Não é porque ser crente ou não crente, isso aí não é, para mim, não é relevante na política. Se o crente for um bom crente, um bom político, é relevante. Mas a gente vê tanto crente aí que não soma nada, não é relevante. Então tinha um camarada, rapaz, aí que entrou, depois eu vou evitar de dar nomes, né? Mas a igreja, eu apanhei pra caramba para apoiá-lo. Porque ele tinha nada de crente, mas ele tinha algo de verdade como político. Aquele cara que falava, não precisava, fez um belo primeiro governo. Tá? Quem está me ouvindo aqui em Teresópolis vai saber do que eu estou falando. Fez um belo governo e é a primeira vez que ele entrou numa igreja evangélica. Eu vou falar mesmo. Vou falar. Dr. Mário de Oliveira Tricano, ele não era crente. Rapaz, eu me encantei pela aquele molde político que ele trazia. Né? Pelo menos o primeiro mandato, né? Ele foi várias vezes prefeito de Teresópolis. Então apostamos, fizemos, eu tenho um vídeo até hoje, quando eu profetizei dentro da minha igreja, no seio da igreja, depois do culto, ele sendo prefeito. E foi realmente. Então, assim, a política eu fui aprendendo que a Bíblia, nós temos, a política, ela é bíblica. Sim. A politicagem não. Sim. Nós vamos ver que José era um homem maravilhoso, servo de Deus, se tornou um grande estadista lá no Egito. Daniel na Babilônia. Também. Se a gente for citar aqui, a gente vai citar vários personagens. E homens de sucesso. Sucesso na política. Isso aí. Não só como servo do Deus Altíssimo, mas na política. Ele o rei da Babilônia ouvia Daniel, dava ouvido a Daniel. O rei... Ele sabia, né, dos conselhos que ele tinha, também, porque às vezes você fala assim, não, mas é só um cara que é crente. Mas a vida dele muda totalmente quando uma pessoa vê de fora, igual como ele via de fora, rapaz, esse cara tem uma coisa diferente. E nesse período tinha um médico que ele tentava 2, 3 vezes, não passava de alguns votos. Nós pegamos, a nossa igreja abraçou esse personagem e ele se tornou, foi vereador de cara, já na época era muito difícil fazer 1000 e poucos votos, né? Mas ele fez, ganhou, quer dizer, então nós entramos de cabeça na política. E eu amo política, sempre gostei da política. Eu, por exemplo, não sou... só tive sempre o cuidado de não ficar na mão de ninguém. Sim. Eu nunca vivi de política, nunca ganhei da política. Então hoje eu tenho um partido, amanhã até hoje eu tenho um partido. Né? Eu gosto de política, mas não misturo
quando a politicagem começa a agir, eu me afasto. Mas eu não abro mão da minha fé e sim, do que eu creio. Mas é possível você ter uma pessoa com íntegra. Claro Igual que você vê hoje, vamos botar o caso do presidente Bolsonaro. Ele é, vamos dizer assim, um cristão. Claro que ele tem muitas ações que às vezes não condiz com a palavra, mas ele é um tipo de cristão que às vezes tem muito preconceito em relação a ele ser de direita. E eu fico vendo muitas pessoas que às vezes é de esquerda e é cristão. Eu já não consigo entender como é que um pastor vai ser esquerdista. Eu não consigo, não estou julgando. Porque a gente fala assim, eu não concordo com os métodos do Bolsonaro. Vamos dizer assim, ele coloca isso como um pretexto para ele falar. E eu acho ele afirma que ele é de esquerda por questões dele achar que não é dessa forma mais agressiva. Né? Ele acha que é de uma forma mais tranquila, mais liberal. Como é que a gente consegue levar isso adiante? Porque eu vejo a esquerda como perniciosa. Uhum. Nós vamos encontrar pessoas, isso a gente precisa ter muito cuidado. Uhum. Quando a gente É um assunto delicado, a gente sabe. Por exemplo, eu tenho amigos que são da área esquerda. Uhum. Então é uma opção, a gente tem que respeitar. Agora, um pastor, entendeu? Uhum. Ser da esquerda, ele se compromete. Por quê? A bandeira, começa pela bandeira. Minha bandeira não pode ser outra, não ser verde e amarelo. Sim. Azul e branco. Patriota. Ordem e patriota. Então, aliás, o meu partido hoje é patriota. Né? Então, eu procuro estar no meio de equilíbrio, que também direita. Extrema direita. Extrema direita. Isso, tudo que é extremo já está dizendo. Então, você pode, por exemplo, tem muitas coisas que eu não concordo com o meu presidente, mas eu prefiro este a aquele. Entendeu? Eu prefiro a pessoa, mais próximo do... primeiro, família, né? Deus acima de tudo, acima de todos, ama o Brasil. Então, tem princípios que estão em acordo com o que nós pregamos e aceitamos. Sim. Então, eu prefiro um presidente que tem as suas loucuras também. Eu não acho que ele é perfeito. Não, claro. Fala demais, fala coisas que não deve, mas eu prefiro este ao outro que nós já conhecemos. Então, se o cara já foi, a gente já viu quem era, o que fez, a ladruagem que fez. Porque como um pastor vai atrelar uma pessoa dessa? Sim. Que é o líder da esquerda. Então, às vezes, mas você encontra pessoas também... Isso que eu ia falar. Vamos supor que você encontra um membro dentro da sua igreja que seja de esquerda. É muito complicado. Mas eu tenho que respeitar. Não, mas sim, é claro. Como pastor, eu não posso lá, não é um partido político. Ele vai saber o que eu penso, tal, mas ele pode ser da esquerda e ser da minha igreja. Desde que, por exemplo, lá dentro nós não vamos fazer da igreja um campo... Um lugar de guerra política. Não. Se chegar um político, seja ele qual for, uma autoridade, ele tem que ser apresentado com respeito, com carinho, não dar púlpito para ele. O que os pastores hoje fazem, entendeu? E eu já fiz também, eu errei, falando dos outros. Eu já fiz erro que não deve se cometer. O político ele tem que ficar no banco, lá embaixo. Entendeu? Chama ele para orar por ele e manda ele voltar para o banquinho. Porque tem gente que quer exaltar, quer colocar ele como uma prioridade. Tá entendendo? Não, Mas ministério é assim, você não só prega a palavra, você é um ser social. Então você está no meio da política, você está em outros meios, quando você é convidado para um casamento, para uma festa. Você é um ser social. Então você tem que se comportar em todos os lugares. Né, que você. Como se você tiver... o que acontece? O cristão, ele é um tipo de pessoa que ele precisa ter uma boa aparência. Ele precisa ter um bom testemunho, como a palavra fala. Ele precisa ser uma pessoa referência. E hoje em dia, você tem hoje em dia, a moda, vamos dizer assim, a moda, principalmente nos jovens, é você ser um cara que quer falar, que quer ajudar as outras pessoas, mas às vezes no seu interior você sabe que você não é aquilo. Sabe, às vezes você fala assim, caramba, eu erro tanto.
Então, às vezes a gente precisa se reconhecer, entender, igual eu falei no outro episódio, do novo. Hoje em dia, para você fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, você tem que, às vezes, ter uma coragem para começar aquilo. Igual como o senhor teve a coragem de... Coragem não, você sabia, mas você não sabia o que ia acontecer quando você se mudou para cá. Não, claro. Então você puxa uma coragem. Você passou, claro, por um período que você teve que estudar, teve que conhecer, né? No caso, o presbitério, teve que conhecer um monte de coisa. E hoje, às vezes, tem pessoas que são jovens, estou falando para jovens, que às vezes ouvem o nosso podcast e quer assim, ter um caminho para se seguir. Vamos supor, um jovem hoje que está na igreja e ele quer ter um caminho para começar, eu quero fazer uma coisa assim. O que ele precisa assim, ter em mente? Ou ele pode chegar de cara, porque eu vejo muitas pessoas acontecendo o seguinte, ela está na igreja, começa a achar que está tendo visão, que está tendo... que Deus está falando com ela e começa a tomar atitudes erradas que pode estar quebrando meios dentro da igreja. O que mais acontece hoje, porque hoje você falou que tinha menos pastores, eu diria que tinha pastores formados. Sim. Hoje não, hoje todo mundo é pastor, como você disse, teve uma revelação, fala um pouquinho melhor, dá uma girada. Isso. E tal. Hoje vai funda uma congregação ali, outra aqui, tal. Eu sei que o evangelho, quanto mais for pregado, eu gosto disso, eu acho legal. Propagado, mas não pode ser de qualquer maneira, a qualquer custo. Então, por exemplo, eu tinha terminado a igreja presbiteriana, ela só ordena pastor formado. Sim. Então, tem que ser formado em bacharel em teologia. E mesmo sendo bacharel, eu fiz vários cursos. Eu fiz o mestrado na PUC, sim, eu fiz o meu doutorado na EPOI, no Rio de Janeiro, né? Eu fiz vários cursos em São Paulo, no Mackenzie, né? Inclusive no Under Jumper, que foi plantação de igreja, revitalização. Então, você tem esses cursos. Tudo isso, tudo que você pudesse aprimorar, é bom você aprimorar, mas tem coisas, por exemplo, você falando aí, então, os jovens hoje não sabem o que querem. Isso. Agora, quando ele é no ministério, ele precisa ser chamado. A maioria, ou muitos, não são chamados. Eles se colocam como. Então, por exemplo, quando você é chamado, entendeu? Eu estava bem em Cabo Frio, bem empregado, minha esposa bem empregada, não era nenhum malandro que quis agora, não. Quis crescer de uma hora eu não era evangélico, não cresci em meio evangélico. O senhor cresceu católico, né? Católico, eu fui sacristão. Caramba. Então foi uma experiência que eu tive dentro de um clube, não foi dentro de uma igreja. Conta aí como é que foi o seu eu me lembro, rapaz, tinha uma menina eu morava sozinho. Quando meu pai faleceu, eu fiquei rebelde, quis sair de casa, eu não aceitava que minha mãe casasse de novo. E nesse período eu estava na Marinha. Então eu falei, já que eu estou na Marinha, eu vou morar sozinho. Entendeu? E já comecei a usar arma. Entendeu? Eu era sacristão. E eu me lembro que eu ia na época, tinha uma coisa chamada Hi-Fi. Aquilo era o Hi que o parta. Né? Mas Hi-Fi era uma balada, hoje chamada de balada. Na época era Hi-Fi. É como se fosse um encontro, né? E aquela menina, todo dia passava na minha casa aberta, eu ficava de saco cheio. Ela era presbiteriana. Vou para a igreja, eu vou, um dia eu vou, como a maioria fala. E nesse dia que eu estava dentro de um clube, eu vi uma portentosa voz, e eu não conhecia Deus, eu era religioso. Sim, você mas não conhecia a Bíblia. Você ia à igreja? Eu ia à igreja, eu fazia comunhão, eu rezava, mas eu não conhecia nem a Bíblia e nem a nível de Deus, era só a minha devoção. Entendeu? Foi o que você aprendeu, assim, eu fui criado naquilo e eu vivia mesmo, eu era praticante. Tanto é que eu sei até hoje tudo. Os dogmas que tinham. Dogmas e tal. Mas a experiência, a minha conversão foi eu que escolhi, é isso que eu estou dizendo. Foi chamado. Aí dentro de um clube eu ouvi a voz, Roberto, seu lugar não é aí. Caramba. Aí eu estava dançando. Não tinha como alguém falar para você. Não tem nada a ver, o ambiente era outro. Aí eu saí, eu fiquei atordoado, saí, mas eu já sabia para onde eu iria.
Na época era uma congregaçãozinha, em Cabo Frio não tinha igreja presbiteriana. E essa menina dessa igrejinha, miudinha. Aí eu fui para lá para nunca mais sair. Caramba. Você entendeu? Então, assim, quando eu fui chamado para conversão. E logo a seguir um desejo ardente de vir para o ministério, mas eu não conhecia nada. E eu iria para Jocum, que eu lia muitas literaturas da época, Jovem com uma Missão, que estava no auge. E o meu pastor, né, ele era um jornalista, um belo pastor na época também, ele me aconselhou para ir para o seminário. E só que o seminário presbiteriano só tinha 2 no Brasil, hoje tem para todo lado. Era em Campinas e tinha chamado Sul e no Norte, lá em Recife. E um jovem sem nada, na pela, sem família, né? Tinha saído da Marinha nesse momento. A igreja que como eu estou dizendo, essa igreja tinha a mínima condição de me ajudar. Então foi uma situação que, então aí meu ministério, eu fui no ministério, eu fui desempregado, aí a história é longa. Mas acontece, porque eu falei isso? Porque existem, hoje em dia, eu sei porque eu recebo às vezes mensagens de pessoas que falam assim, caraca, eu queria ser como, vamos supor, eles pegam pessoas que já estão na mídia, que estão no auge, e querem se espelhar nessas pessoas. Porque o que acontece? A gente deve se espelhar em quem? Em Jesus, não adianta. Tem pessoas que falam assim, cara, eu queria ser como o David Leonardo, eu queria ser como o João Paulo, eu queria ser como o pastor tal. E às vezes eles se auto-intitulam pessoas com um dom para isso. E são chamados diferentes, cada um tem chamado. Tem um cara que é igual, por exemplo, o que você faz aqui, tecnologia não é comigo. Sim. Entendeu? Eu fui chamado para ser pastor de igreja. E fui, para honra e glória de Deus, eu alcancei o objetivo. Entendeu? Então fiz o período que eu estava pastoreando como presidente. Entendeu? Ele teve momentos difíceis, como em tudo, em toda a carreira, mas eu diria assim, que foi muito proveitoso, foi muito abençoador para a minha vida, para a minha família, e eu honrei e honro o nome do Senhor. Mas tem uns casos assim, por exemplo, você já viu um ministério, tem coisa que se a gente contar ninguém acredita. Você já viu o defunto levar esculacho? Não. Pois é, eu já vi. Então, pastor, eu estava no São José, me chamaram, já era 10 ou 11 horas da noite. Que o pastor também, muitas pessoas não sabem, eu era tão ativo que o pastor não tem hora, não tem dia. E na minha igreja, só morria gente à noite de madrugada. Eu não conheço, eu não me lembro. Tudo que eu lembro é à noite. Entendeu? E eu me lembro que morreu um senhor que já tinha saído da igreja. Entendeu? E esse senhor é um casal de velhos, pessoas idosas, ele já com 90, ela com 80 e tal. Aí ele faleceu, mas ele estava fora da igreja. Mas não tinha essa não, o pastor Roberto ligavam para ele, para mim. Então, quando ligaram, aí eu juntei. E é sempre o mesmo grupo que a gente andava. Estava eu, João, meu cunhado, e Selma, minha cunhada, e Dona Alvina. Eu me lembro, esses eu me lembro. Nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá, ele já estava na tábua, não estava no caixão, não. Estava lá esperando para fazer os exames e tudo. Aí nós entramos. Aí a senhora idosa, eu falei assim, vou dar o nome dela aqui, não, questões éticas. Então, a senhora quer que a gente fique aqui? A gente vai fazer o exame. Não, eu não vou ficar aqui não. Aí, e ele já estava meio duro, me parece, porque nós estávamos do lado direito e o pescoço dele estava do lado esquerdo. Ah, sim, virado para o outro lado. Cara, estou pensando que ele iria para o lado de lá, que a mulher dele, para olhar bem, chorar. Estou falando de uma pessoa idosa de 80 e poucos anos. Rapaz, ela pegou a cabeça dele e virou. Mas na barra. Fez o barulho. Nós nos apostamos. E enfiou o dedo indicador na cara dele
Ele não foi Meu nem do lado, Deus. não. Tortou para onde ele estava. Cara, Olha aqui, Raimundo. Deus. Eu vou falar o nome, eu vou falar. meu Deus Eu do vou céu. Olha aqui, Raimundo, você me deixou muitas vezes sozinha, você era mal A raiva da comigo, pessoa rapaz, culachou. Aí, meu filho, quem ficou quieto? Mas ninguém conseguiu ficar Começamos quieto. a rir Meu e Deus. tal. Você não podia, eu não sabia se eu orava, Não, se se eu eu ria. segurava. Eu falei, não, eu deixei. Caramba. Falei, ele mereceu, fez culacha. Então tem casos assim que se contar a pessoa não acredita. O cara estava morto. Mas a levou pessoa um também. esculacho da Mas mulher. ele também devia ter aprontado, né? Hã? Alguma coisa com ela. Ele foi militar há muitos anos. Eu não. A verdade é o seguinte, aparentemente os dois viviam bem. É, mas na Mas eu hora, não quem sei sabe, o que todo que mundo sabe o que acontece. Rapaz, então nós saímos dali, camarada. E ela falou, não, eu vou ficar com ele não, ele fica sozinho. Falou, se a mulher não quer Meu ficar. Deus. Rapaz, essa história de velório É, e complicado. de casamento, E aí, Rapaz, aquela história do casamento que o senhor esqueceu o nome do... o cara está nos Estados Unidos hoje, um casal. Caramba. Eu fiz o casamento todinho falando o nome errado, o marido errado, a menina, eu sei que ela olhava e tal, e ninguém para buzinar, Não, é pra falar, porque né? eles não eram da igreja, eu era chamado para fazer casamento. Fora, em outras Assim, igrejas, né? porque eles gostavam, dava Uhum. ibope pelo menos na época, né? Então fazia muito casamento assim, em clube de judeus, Uhum. assim. Então eu não conhecia o cara Uhum. mesmo. Só que me deram um nome Uhum. errado. Mas como é que... Aí no final Vai te da sacanear, coisa que então? eu tinha casado, alguém chegou, falou, não é fulano, não é fulano de tal. Eu falei, Ah, o pessoal foi agora já deixando, é. não quero nem Mas saber. como ele não era da igreja, está nos Estados Ah, Unidos, tem nada a estão juntos até hoje. Ah, ainda, então a bênção foi legal. Mas imagina. Fiz um velório também, enterrando a mulher errada. Meu Deus. Rapaz, Mas ministério tem mas é muita aquilo, coisa. velório, casamento, Tem essas muita- histórias... Mas tem as coisas bonitas, os milagres, as bênçãos, mas tem muitas coisas. Isso, Isso qual foi, o senhor já falou daquele milagre não, uma maravilha, né, que foi da fogueira, mas assim, na sua história de ministério, qual foi assim a maravilha, o milagre mais intenso que já viu? Eu me lembro que eu estava em Cabo Frio e minha esposa chegava em Cabo Frio, ela ia para os cultos de oração, porque eu me casei com a assembleiana. Ela era assembleana, isso que eu ia falar. Então, claro que ela é presbiteriana até hoje, são quase 44 anos de casado, né? 77 dela? Eu nem sei. 77, 43 anos. por aí. Então, o que acontece? Ela chegava lá e para os cultos de oração. Eu me lembro que o irmão profetizou para ela e disse, e o presbiteriano era mais roxo, né? Na época, o presbiteriano meio roxinho, então não ia muito também nesses... Mas a irmã disse, e o seu marido, vocês vão ter um sinal hoje de que é Deus que fala com você. Tal. Aí minha esposa, nós viemos embora, já era 10 da noite, e ela veio contando sobre o culto. Eu só tinha o Eben, não tinha a Larissa, não. E eu me lembro... Deixa eu botar, pode continuar falando. E eu me lembro que eu estava passando ali em Tanguá para Magé. Então eu estava vindo, rapaz. Quando era quase meia-noite, e ali não tem luz elétrica até hoje. Sim. Não tem. Porque a estrada é escura. E eu me lembro quando nós aproximamos, passando uma linha, tem uma linha férrea ali, uma árvore, ela começou a pegar fogo e a iluminar. E nós estávamos conversando justamente sobre isso. Então foi uma experiência para mim, foi pessoal. A sarça lá de Êxodo 4, né? Ardia, não se consumia. Eu vi, eu em vez de, até hoje, eu falei, por que eu não parei ali e fiquei contente? Eu fiquei com medo, o negócio foi tão real, aquela árvore pegando fogo, que eu vim embora. No outro dia, eu saí de Teresópolis, fui lá para ver se ela estava queimada. E a árvore, ela era seca, ela não tinha... Todas as árvores ali, na época, não tinha nenhuma com folha, eram todas secas. Caramba. E não tinha nenhuma queimada. Então, foi uma... A sarça ardente, para quem não sabe, a ardente não, mas a sarça é o símbolo da presbiteriana. É quando Moisés viu a sarça, é uma expressão latina que eu gravo até hoje, nectame consumebator. Ela ardia no fogo, mas não se consumia. Né? Então Moisés viu.
Presenciou. Eu presenciei, todos nós, até o Heber, mas eu fui embora. Também que ali é muito escuro, muito, em vez de eu parar, mas no outro dia eu voltei. Mas ela não tinha nada de queimado. Nada de queimado. Caramba. Mas é aquilo. Então foi um sinal. Poxa, mas aquilo ali foi uma coisa assim, bem consistente. Para mim. Mas teve outro sinal no início do ministério, que uma pessoa pediu para ir no hospital. Isso era muito comum. Pastor, eu não era pastor só da presbiteriana. Eu era pastor da cidade. Assim, muitas pessoas da cidade me chamavam para visitar, pregar, ir no hospital. E eu fui visitar um garoto que ia amputar uma perna. Então nunca me esqueci. E eu usava nessa época, eu nunca fui de usar óleo para usar, ungir tudo, mas eu sempre tive óleo. Então, guardado, né? E esse dia eu fui e levei o óleo ele ia amputar a perna porque os médicos não detectavam com os exames o que estava acontecendo e estava já apodrecendo, fizeram exame, tal. E nesse dia eu fui, orei, ungi, era um garoto, talvez 7 anos, se não me falha a memória, um garoto, um neném, bem novinho. Eu orei e vim embora. No outro dia, isso foi o testemunho da família, eu não vi, né? Saiu um pedaço de pau de dentro da perna do garoto e ele ficou curado. E está até hoje. Olha, você curado. Vê. Então, assim, você tem esses milagres, você tem essas coisas que acontecem para a gente rir. Sim, mas também tem o fato de que Deus está tá do seu foi um lado. ministério assim, de muitas marcas. Né? Então, de você, gente convertida, você vai encontrar depois de anos em São Paulo. Que tiveram que você nem sabe. Também, né? Programa de rádio que eu fazia na antiga Copacabana, por exemplo. Eu me lembro que eu estava fazendo, muitos anos depois, a pessoa me procurou e falou, sabe que aquela mulher que você fazia e orava no final, eu estava me suicidando. Caramba! E ela de Cabo Frio, engraçada, a pessoa de Cabo Frio. E eu fazia em São Gonçalo esse programa, na Rádio Copacabana, que a Universal comprou. Sim. Na época. E pela rádio... Eu era seminarista. Caramba! Então, assim, se você... A vida foi muito intensa. Eu trabalho desde a minha conversão, eu nunca parei. Eu me converti e comecei já a trabalhar. Entendeu? Então, depois veio chamado, fui para o seminário, passei um perrengue, não tive muita ajuda. Deus sempre foi o cuidador. E isso é importante porque o senhor sempre foi colocando tijolo após tijolo, crescendo em degraus. Você não foi pulando etapas. O que acontece? Hoje em dia você precisa construir uma coisa sólida, né? Para o senhor ter a experiência que o senhor tem, igual os cursos que o senhor fez, toda hora, tá difícil aí. Esses cursos que o senhor fez também, esses cursos de hebraico que o senhor fez, né? O senhor tava falando... Até hoje eu estudo, eu não paro não. Por exemplo, todos os dias eu tiro um momento para não só orar, e me aprimorar. Porque hoje eu fiz muitos cursos fora, mas hoje com o YouTube também você tem muita facilidade. Por exemplo, o meu hebraico, eu estudei com um americano chamado Leonardo Mesner, falecido, né? Foi um belo professor grego, com professor de latim e grego, seminário. Então, assim, sempre tive facilidades com línguas. Né? Então, por isso que quando eu prego, como ontem, né? Quando eu preguei quem Deus era, eu citei aquela expressão hebraica, Ani R-E. Ou seja, é uma expressão hebraica que diz, eu sou o que sou. Então, assim, sempre foi bom, mas eu me aprimoro, eu vou me aprimorando. Sim. Hoje eu estou iniciando um curso diretamente com Israel, eles me ligam de Israel. Caramba! Né? Que é um Road School. Então, a gente... eu não falo fluentemente hebraico, mas a minha finalidade é saber hebraico grego por causa das escrituras. Você dá um tom diferente quando você prega, conhecendo o original, aí você vai vendo que é muito melhor. E aquilo, quando você entende a língua original, né, parece que é um outro caminho, parece que te leva, igual você falou, tem palavras que às vezes na Bíblia, em português, não dá a entender aquilo que na língua original está dizendo. A cultura também te traz a entender melhor aquilo. Né? Como se, por exemplo, a expressão como aleluia.
Aleluia. É uma expressão que não deveria. Eu sei que choca, porque Sim. a igreja, ela tem um modus operandi, ela aprende aquilo, vai levando. Isso Não, é difícil. os costumes Você tirar. era. Por exemplo, aleluia é uma expressão dos céus para a terra, né? É uma palavra tríplice que vem do verbo halel, que é louvar, né? O iá é a segunda pessoa do plural, que é vós, e o sufixo iá vem de Javé. A gente fala erroneamente Jeová, não existe a palavra, né? Yahvé. Então, louvai vós a Javé. Então, é a invocação dos céus para a terra louvar e adorar o Senhor. Não para eu dizer. Sim. Tem dizer, se eu tivesse de dizer, seria o contrário, seria o amém. Mas o amém, no meio eclesiástico, agora ficou tão assim, sem a cultura original, que o amém é para coisa de presbiteriano, de batista, de igreja mais tradicional, pentecostal, aleluia. Quer dizer, então você vê, e não é isso. Não é que a gente queira ser isso ou aquilo, é o que é. Então, aleluia é uma forma da gente entender que nós devemos adorá-lo. Não com essa expressão, aleluia. Adorar com a vida, né? No seu dia a dia, nas atitudes, na linguagem, tal. Enquanto que o amém já é uma confirmação, né? O amém não é assim seja. É interessante isso, que a gente também aprende errado na igreja. Não é só o pentecostal que aprende errado. Muitas coisas. As igrejas históricas também ficam longe, muita coisa. O amém não é assim seja, como nós aprendemos. Não. Então é muito mais do que isso. É uma confirmação de fé. É uma confirmação de quem é o seu Senhor. A gente não tem tempo aqui. Mas só para mostrar que a língua nos auxilia a gente a caminhar. Então eu tive a bênção de Israel, como eu disse, né? Sim. Então conhecer país, Turquia, falou. Tive no Vaticano também, né? Caramba. Não só a gente é cultura, a gente fala. Não, é história, né? Não, é história. Sangue de Jesus poder. Porque o verdadeiro cristão, ele é aberto. Ele não é religioso. Sim. E eu acho que parte da minha vida eu perdi por isso. Eu era muito religioso. Sim. Então a religiosidade te trava. Ela trava a pessoa, muito. Ela não expande. Então você começa a ver o outro de outra forma, a respeitar. Às vezes você não concorda com o jeito de uma igreja. Mas você acaba entendendo. Igual eu estava até conversando com a minha esposa, falando sobre esses assuntos de conhecimento. Porque tem muitas pessoas que às vezes querem buscar muito conhecimento e acaba se perdendo no caminho. Assim, conhecimento distintos, igual. É bom você conhecer as outras culturas, vamos supor, como a Umbanda, o Candomblé, você conhecer, você saber como que aquilo ali, como que as pessoas são tratadas aquilo ali, o catolicismo, o espiritismo, mas às vezes você tem que ter, se você não tiver firmado, tem coisas que às vezes te desvia. A cognoscibilidade, né? E nós, o saber, ele é bom. Mas, por exemplo, no pastorado, no ministério, você tem de ter o chamado e a unção que o Espírito Santo, porque eu acho a melhor coisa é quando o pastor prega e faz um ministério, ele vê que Deus realizou a obra através, ele é apenas um instrumento. Sim. Vês porque eu sou doutor em teologia. Então, nada disso é bobagem, pura bobagem. É bom estudar, é bom ter cultura, mas a unção, quando você sai do culto, você cita sempre você botou no Facebook aquele coisa. Quando você sai de um culto como aquele, que nós botamos há pouco de do Álvaro Tito, né? Aquilo era real, aquilo aquela presença, né? Aquilo era presença. Rapaz, aquilo não era parecia que aquilo ali te dava um... Eu sei porque eu vivi nisso daí, só que eu vivia no meio assembleano. Só que lá, em algumas eu vivi em algumas diferentes, mas eu sentia, mesmo jovem, mesmo novo, eu sentia que durante a semana aquilo ali rendia. Aquilo estava com você durante a semana. Aí acontece, mas o que acontece? A unção, o preparo, sabe? Você se dedica a se consagrar dia após dia, é uma coisa totalmente diferente do que você só ir domingo. Do que você só viver, vamos supor, o culto domingo. As pessoas são mecânicas. Exato, é automático. Mecanizados. Ficou automático. Pastores mecanizados.
ele faz o beabá e acha que... Eu acho, não, por isso que eu estou dizendo. Tem gente que não entende, Danilo. Quando eu falei, já deu, e eu estava no auge da igreja, financeiramente, ganhando muito bem, que eu provavelmente nunca vou ganhar na minha vida mais. Entendeu? Mas quando você entende que o ministério ele é ativo, ele é vida, e quando você percebe que você não está, foi o meu caso, quando eu comuniquei à igreja que eu iria sair, né? Não é porque obrigado com a igreja é maravilhosa, as pessoas são maravilhosas, é um problema pessoal meu com Deus, entendeu? Eu senti que eu... Se eu ficasse, eu morreria. Chegou no seu tempo. Entendeu? Eu sei que eu estava doente. Hoje eu posso dizer isso. Né? Você percebe porque você via. 2 anos foi... Se eu ficasse mais meio minuto, eu iria sucumbir. Então, ministério é bom isso enquanto você tem unção, prazer de fazer. Por exemplo, e é o que eu resgatei isso numa congregação pequenininha, que não pode me dar nada financeiramente, mas ela me dá isso que eu tinha, de vontade de pregar, de estudar, ajudar as pessoas, de ajudar, de visitar, como faço até hoje. Isso é muito bom, porque eu estava até vendo isso aí, quem mostrou isso foi a minha mãe, pastores doentes. Pastores que às vezes estão sugados. Não é pouco não. Sabe, eles estão sugados pela igreja, que às vezes não percebe que o pastor não é só aquele se dar, que as pessoas às vezes acham que o pastor tem que ser um super-homem, sabe? E às vezes os pastores estão morrendo. Minha mãe até me mostrou de um pastor que se suicidou por isso. Muitos. Então você vê... Inclusive presbiteriano. Então você vê assim, a que ponto chegamos de, às vezes, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, de pensamento e mais de vida com Deus. Porque quando a gente percebe... Hoje a igreja é uma coisa muito polêmica, mas também uma coisa com muito... É claro que é um hospital, a gente fala que a igreja é um hospital, porque existem muitas pessoas que são assim, né? Que já chegam lá cheios de feridas. A maioria chega doente. Mas às vezes a gente tem que entender que, cara, a gente, igual eu sou só um músico. Mas eu tenho como, com o meu dia a dia, eu tenho como chegar para alguém e falar assim, rapaz, eu posso ajudar alguém. Aí não, só quem faz isso é o pastor, ou só quem faz isso é o presbítero. Então, nós temos que aprender a ver se quando a gente não tem o recurso, a palavra, o conhecimento, às vezes a gente acaba fazendo uma coisa errada. Acaba dando uma profetada, fulano, faz isso aqui não, que Deus manda fazer isso não. E às vezes a gente acaba destruindo a vida da pessoa por não saber isso daí. E é um caminho assim que a gente tem que buscar mais, a gente tem que procurar entender mais e viver. Como eu falei, quando eu domingo tinha um culto abençoado, a semana toda eu vivia uma semana de alegria, de bênção, porque eu também vivia consagrado. Eu tinha uma vida. É uma vida. O cristianismo não é igreja. Igreja não salva ninguém. Denominação não salva ninguém. Né? Nada disso. Então, quem salva é Jesus Cristo. E quando Ele te salva, a sua vida com Ele independe de igreja, independe de pastor, independe de alguém. É você com Deus. É claro que a igreja é um lugar de comunhão, de koinonia, onde tomamos a ceia, onde tem gente salva, onde tem gente que não salva também. Tem gente que não vale nada, que estão dentro da igreja. E às vezes puxa outras que também... Mas na época de Jesus não era diferente. Era a mesma coisa, né? Com certeza. Então a gente via... João, por exemplo, chamava a turma que ia lá para se batizar de quê? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês vão para o inferno molhado e falaram se batizar. Quer dizer, então, e João nem igreja tinha, estava no deserto. Né? Quando se fala de igreja, a gente tem que ter noção de igreja, sou eu, você, minha família, sua família, meus irmãos, não tem nada a ver com o templo. O templo acaba. Ontem nós pregamos, né, falamos sobre isso, Salmos 46, né? Então, da cidade fortificada, cidade refúgio, que achava que era Jerusalém. Jerusalém chega a Roma lá no ano 70, jogou tudo por terra e acabou. E é assim. Denominação, templo, isso são coisas fúteis, necessárias. Mas tem que ter não mais necessária de quando você se torna uma igreja. Você se torna uma igreja para o Senhor.
Amém. para esperar o grande dia. Amém. O nosso próximo tema vai ser, a gente tá vendo aí que são muitas pessoas para vir para cá e a gente está colocando as coisas devagar. A gente tá para trazer uma jovem no próximo episódio e até perguntar ao senhor o que o senhor acha sobre, são os dois assuntos que vão vir também, sobre dependência química, que eu vou chamar aqui o João do Cairós para vir para falar sobre isso, falar sobre a família, que às vezes também não sabe como lidar, como é que é o processo. E o outro vai ser de uma trupe, a gente está para agendar ele, que ele está para vir, para levar alegria nos hospitais. A gente acha também um caso muito importante, às vezes as pessoas não dão um devido valor para quem tá no hospital, às vezes não dá mesmo, às vezes as pessoas ficam lá, porque eu sei, porque minha esposa ela trabalha lá no meio, então aí ela fala, poxa, às vezes tem pessoas que estão aqui que não tem nenhum familiar perto. Já visitei muita gente assim, que você passava, via que não tinha uma família no domingo e tal, aí você encostava, orava. Não é. Né, Então, e sobre a dependência química, eu até fiz uma enquete no Instagram, depois você acessa aí, Gospel Talk Podcast. Se um centro, uma casa de reabilitação, ela faz muita diferença, sim, ou existe um processo, métodos mais eficazes? Eu fui diretor 10 anos também de uma casa de recuperação chamada Cairós, que hoje está com o João. Sim, João Cairós. Então, é diretor com a família dele. Eu fui 10 anos quando a Igreja Batista da Barra, com o pastor Sidaco, me passou essa responsabilidade. Ele ficou um tempo também, fez um belo trabalho e nos passou, mas é tão árduo, é tão difícil, não tem apoio de político, as famílias às vezes não podem, então é um trabalho bem árduo. E infelizmente você mexeu num assunto importante. Você sabia que dentro das igrejas evangélicas tem muita gente que são membros e são drogados. Sim, viciados. Eu já tive casos, eu conheci também pessoas. Entendeu? Eram membros da igreja, tocava, cantava. Tinha uma vida tal, aparentemente... Mas a gente descobre, a gente tenta tratar, porque eu acho que a igreja não tem que jogar na rua. Exato, não tem. A igreja, como você falou, tem gente que não gosta desse termo, não é hospital. É hospital sim. Né? Hospital de pecadores, gente doente, psiquicamente doente e etc. Então, o pastor precisa estar preparado também para trabalhar com esse tipo de gente, com homossexuais. E é pior. As igrejas evangélicas têm de tudo. Tem homossexuais. Estou falando baixinho, falar baixinho para ninguém ouvir. Tem homossexuais, tem lésbicas. Aqui não tem esse negócio. Não em Teresópolis, mas em outras cidades acontece muito. E o que você tem de fazer? Você não pode apoiar pecado e tal. Mas você não pode, você tem que trabalhar essas pessoas. O máximo que você puder fazer. Sim. Entendeu? Você tem de até o máximo. Você tem limite. A igreja também tem doutrina. Tem regras. Tem regras. Isso. Entendeu? Tem limites. Você faz o que pode, mas tem. Igual você vai encontrar isso. Eu estava vendo o seguinte, rapaz, eu pastores também. Eu conheço pastores e líderes que eles contam, eles me contavam às vezes assuntos assim. Que tinha filho de pastor que ele era homossexual. E ele chegava dentro da igreja e queria colocar como se fosse uma coisa normal. Queria colocar como se, assim, normal, digo, as atitudes. Porque o cristão, ele não é contra o homossexual, ele é contra as práticas. Ele é contra as práticas. O que acontece? É a mesma coisa você chegar assim e falar assim, cara, eu quero que um traficante morra. Porque ele está levando dor para a mãe dele, ele está traficando, está matando. Mas acontece, a prática nós abominamos, mas a pessoa tem só a gente sabe que é difícil, mas Jesus consegue salvar. E às vezes a gente quer falar assim, não, homossexual, cara, é a mesma coisa. Ser humano, a gente tende, eu acho que a igreja, por isso estou dizendo, já fui religioso, eu tive muitos erros. Então eu penso totalmente diferente em muitas coisas. Por exemplo, o ser humano, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser amado e você tem de ouvi-lo, né? Então você não pode classificar o ser humano se ele é drogado, se ele é crente, se ele é católico, se ele é... E mesmo dentro da denominação, se ele é músico, se ele é importante, filho de pastor. Não é gente. E gente, para dizer a verdade, gente, você põe assim você regula ele por baixo. Entendeu? Você nunca vai botar ninguém em pedestal. Então,
o que somos e temos, nós devemos unicamente a Deus. Assim. Então você tende a aprender que Deus ama o ser humano. E quem efetua o querer ou realizar é Ele. Então, muitas vezes, nós nos colocamos no lugar de Deus, aí julgamos, Sim. jogamos, Erramos muito por fazer jogamos isso. no mundo. Eu me arrependo, já me arrependi, Sim, claro, não, mas de muitas exclusões. A igreja, para mim, não deve usar exclusão. Quem exclui é a própria pessoa. Sim. A igreja Ela não sabe, deve ser um órgão de alienação, de exclusão. Sim, é tirar. Então, é um termo melhor. Eu sei, como se ele estivesse É de desligando. inclusão. Igreja é inclusão. Vamos dizer assim, inclusão. Igual, eu conheci um presbítero que ele foi desligado da igreja dele porque ele estava passando por um processo difícil no casamento dele e ele, se ele continuasse no casamento dele, ele ia morrer. Ele ia se destruir, né? Porque ele ia viver uma vida de brigas, uma vida de miséria. E aí ele falou assim, não, eu prefiro separar. E ele foi desligado, ele era... Entendeu? Então você vê como é que a pessoa não quer chegar a pessoa e tratar. É mais difícil você tratar. Fácil jogar é mais fácil jogar fora. Excluir, entendeu? Então vai ser o próximo tema. O próximo vai ser essa jovem que vai trazer, que ela vai tratar vários assuntos também de jovem cristão, recursos de uma caminhada nova. Nós temos um pastor aqui de uma caminhada muito longa. Nós vamos trazer alguém que tem um tipo de visão diferente. E a gente vai ver se vai trazer, sem ser o episódio 3 e 4, o João do Cairós, que vai falar sobre esses assuntos de dependência química. E no episódio 5 nós vamos trazer o líder de uma trupe eles levam alegria para o hospital, como o pastor falou. Tem muita gente que fica lá sozinho e tal. E nós vamos trazer isso para vocês, assuntos diferenciados. Queria agradecer a presença do pastor. Você está falando a Igreja Católica faz um belo trabalho. Também, sim. Né? A rede Santa Catarina, presente, né? Tive presente um belo trabalho dos doutores da alegria, né? Com violão, com música, com tudo. É isso que eu estou dizendo. As igrejas evangélicas, hoje, você não vê muitos trabalhos externos, a não ser políticos. Vamos lá agora, 7 de setembro, vamos lá para... só em coisas específicas. Mas a gente deveria voltar ao verdadeiro primeiro amor e fazer isso. E eu acho que é possível. Não a gente fala assim, é difícil voltar, porque o que passou já passou. Não. A gente tem... Passou, mas você tem que ir pra frente, você morreu. As pessoas falam assim, porque voltar o que era antes, não vai voltar mesmo, mas você pode colocar, fazer até melhor. Viver um tempo de avivamento diferente, um tempo de alegria, de chuva de bênçãos na vida das pessoas, né? Queria agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer estar com você. Não, é bom a gente conversar sobre isso, porque às vezes são assuntos que é pouco falado. Hoje em dia, assim, em relação a de um pastor para um membro, é difícil você ter uma visão de experiência de um tempo passado. E agora, com você contou essas histórias engraçadas, mas assuntos de milagres, assuntos de vitória que as pessoas podem ter, né? Hoje em dia é difícil você ver alguém que, eu tive uma história bela e eu passei por dificuldades, mas eu venci. Então aqui nós temos um pastor que passou por muitas situações, dificuldades, às vezes sozinho. Igual eu estava lembrando, o Sidney estava falando da Igreja da Barra, que muitas coisas que estavam lá estão nos seus ombros. O Senhor fundou, o Senhor levantou, o Senhor assim, expandiu. E é difícil você perceber isso e valorizar alguém que fez um feito desse, e como ele falou, chegou o tempo dele lá e ele conseguiu viver um pouco melhor agora na congregação. Então é uma coisa muito boa, uma alegria ter pessoas assim, que nós possamos também ser pessoas melhores a cada dia, tá, pessoal? Esse foi o nosso Gospel Talk de hoje. Fique ligado aí, se inscreva no nosso canal aí embaixo aí. Tem link na descrição também das nossas redes sociais, do Facebook, nossa página no Instagram. Dá qualquer coisa, comenta aí e fala, cara, eu queria ouvir mais sobre esse assunto aí, que a gente está para trazer muitos assuntos legais. Porém, a gente tem que respeitar também agora por causa da pandemia também. Tem muita gente que às vezes estão com medo de vir para fazer as gravações. Mas fica ligado aí nos próximos que a gente vai colocar para vocês, tá bom? Olha, quer falar mais alguma coisa, pastor? Não, que Deus abençoe você, amém, seu trabalho. Todos quantos vão ver e ouvir, sim, que sejam ricamente abençoados por Deus, que possamos ser úteis
nessa conversa, a finalidade é fazer com que todos os telespectadores Sim, também exatamente. sejam levados a uma reflexão e uma busca real de um Deus todo-poderoso. Nele a gente pode confiar.